Olá para você que se liga aqui na tela da TVC, canal 5 e também no YouTube da TV Ceará. Começando agora mais uma análise de fato. Essa semana a gente repercute o fato que chamou muita atenção no começo dessa semana, o programa Renda Cidadã, que foi anunciado pelo governo federal e sua equipe econômica e causou muito alvoroço aí no mercado e também nos especialistas. Para falar sobre esse assunto, aqui com a gente o Adriano Sarquis, professor doutor em economia e diretor de estudos econômicos do IPES. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no programa. Doutor, então vamos lá, acho que o senhor está me ouvindo, né? Eu queria começar já falando aí sobre esse Renda Cidadã, explicar aqui para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo, o Renda Cidadã, essa proposta do novo programa de transferência de renda aí do governo que foi anunciado essa semana, ele causou muito alvoroço no mercado porque, dois pontos, a origem dos recursos seria do Fundeb, né, o Fundo da Educação Básica, o novo Fundeb, inclusive, foi aprovado esse ano, e também do orçamento dos precatórios do ano que vem. Vamos falar primeiro desses recursos de origem do Fundeb, né? Muitos especialistas estão considerando isso uma contabilidade criativa como forma de furar o teto de gastos. O senhor concorda com essa afirmação? Na verdade, primeiro, parabenizo-lhe, né, Leonardo, pela essa iniciativa de vocês de democratizar mais esse debate, essa discussão sobre esse programa, né, de renda cidadã. Eu acho que tem que mobilizar toda a sociedade. O erro dele foi justamente isso. Ele foi elaborado de forma muito, não diria nem secreta, mas não houve uma discussão prévia com a sociedade de modo geral. Daí esse impacto que ela teve, toda essa surpresa que causou no mercado, inclusive desestabilizando a própria macroeconomia, tá certo? Então, eu acho que um aspecto importante que o programa, não resta dúvida que esse programa de renda cidadã é um programa extremamente meritório, ele é necessário, vai ser necessário, justamente nesse momento agora de crise pós-pandemia. A economia brasileira está retomando, tá certo? E os exemplos agora são muito claros, a gente vê já o princípio de retomada da economia brasileira. Você imaginar que a estimativa de desempenho econômico para este ano, a gente estava estimando uma queda de mais de 9%, e já agora a queda é de pouco mais de 5%. Então, isso, de certo modo, já demonstra, e no próximo ano, 2021, um aumento em torno de 4%, um crescimento da economia de 4%, logicamente com uma base muito baixa, que foi deste ano, vai gerar. Então, essa população que está aí, que vivencia essa crise muito forte, ela tem que ser olhada, tem que ter um olhar diferenciado para ela, um olhar mais social. E o governo, ele tem, quer dizer, esse programa de renda cidadã tem esse mérito de olhar para esses trabalhadores que perderam o emprego, são trabalhadores informais, predominantemente informais, que não estão tendo oportunidade neste momento de buscar um trabalho, né? Não tem uma oferta. Mas, na medida que a economia for se recuperando, logicamente que isso aí vai melhorar. E aí o governo criou esse programa, e a discussão era sobre que fontes de financiamento. E aí tem um aspecto importante, que é o teto dos gastos. Então, o teto dos gastos ele foi implementado em 2016 para valer a partir de 2017. As despesas, né, principais do governo, elas deveriam ser corrigidas pela inflação do ano anterior. Então, você estabelece um limite para a ampliação das despesas. Você não pode mais crescer de uma forma indiscriminada as despesas públicas. Então, de certo modo, logicamente que precisa avançar ainda mais no teto dos gastos. Eu já vi o próprio ministro Paulo Guedes comentando que a partir de 2026 eles vão inserir uma segunda geração de regra fiscal, que é justamente incorporar, como a maior parte dos países desenvolvidos faz, que é você incorporar a dívida, aí não sei se é bruta ou líquida, está se discutindo, logicamente a dívida líquida ela caracteriza melhor o grau de solvência da administração pública. Então, dado esse teto de gastos, eles tentaram quebrar um pouco, estão chamando de pedalada, né, para poder viabilizar o financiamento desse programa.
Então, duas fontes que eles foram buscar, essa do Fundeb, tá certo? Até erroneamente, o Fundeb, a própria lei lá, ela não permite o financiamento de programas sociais, basicamente o Fundeb, que é um programa da manutenção e desenvolvimento de ensino, não é para financiar programas sociais, mesmo que sejam extremamente meritórios. Ele é para financiar os gastos, melhorar a qualidade do ensino e ajudar os estados e municípios na complementação das despesas com a educação, tá certo? A educação básica, que vai desde as creches até o ensino médio. E o governo, se você olhar, teve uma votação, acho que foi 2017, de ampliação dos gastos do governo com transferências, né, de recursos até atingir 23% do total em 2026. Antes era 10%. Então, o governo perdeu, o governo federal, no caso, né, ele vai ter que descentralizar mais, tá certo? Para repassar recursos para estados e municípios. Então, ele nunca aceitou isso aí. Foi aprovado no Congresso, a Câmara e o Senado, e o governo ficou com aquilo. E aí agora é uma hora que ele aproveitou para fisgar parte, né, desses recursos, que eventualmente seriam transferidos para estados e municípios, e alocar nesse programa aí de renda cidadã. Então, esse é um aspecto. Então, ele foi, quer dizer, agiu de forma inconstitucional, né? Não é correta do ponto de vista legal você usar recursos do Fundeb para financiar programa social. A própria lei não permite, tá certo? E o outro é usar os precatórios. Os precatórios, na verdade... Isso, eu ia perguntar para o senhor exatamente essa minha segunda pergunta, né? Queria que o senhor explicasse aí para quem está vendo a gente o que são esses precatórios e por que causou apreensão, né, o uso desse recurso estimado para 2021, cerca de 51 bilhões, para pagar esses precatórios, usar parte deles para financiar esse renda cidadã. Pois estava previsto no orçamento 55 bilhões, que são as despesas de pagamentos que o governo ia fazer, sejam previdenciárias ou alimentares, que são ações na justiça, tá certo? Ações já julgadas julgadas e transitadas, onde o Poder Judiciário ele está considerando justa aquela ação que qualquer cidadão está agindo, está movendo contra a União. E aí o governo simplesmente ele está adiando o pagamento desse precatório, tá certo? E a gente observa que realmente os precatórios, geralmente uma dívida que vai ser paga via precatórios, elas demoram anos e anos. Muitas vezes o próprio beneficiário ele morre e não recebe esse precatório, tá? Então, se você vai adiar mais ainda, mesmo que a justificativa seja mais justa, não é correto. Ele está, de certo modo, prejudicando outras pessoas para atender essa demanda dele, quando ele poderia estar agindo de uma forma ou suprimindo outras despesas, cortando outras despesas, né? Então, não é correto ele adiar o pagamento dessa dívida de precatório, tá, para poder atender esse programa, a necessidade de financiamento desse programa dele. Isso configura a pedalada fiscal? Isso configura nos moldes do que a Dilma fazia, tá certo? Que, na verdade, a gente lembra bem que um dos problemas principais era usar os créditos do BNDES, dos bancos públicos, para financiar gastos do Tesouro Nacional, tá certo? Então, a mesma coisa é isso, ele está usando esses precatórios para financiar gasto dele. Então, é mais ou menos similar, né, àquelas pedaladas que influenciaram no processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Professor, fica a sensação, então, pelo menos para mim, de que o governo, com esse projeto aí do Renda Cidadã, ele faz meio que a vez do dirigente de futebol, né, que compromete ali as gestões futuras para livrar a sua própria gestão ali, né, rolando a dívida dos precatórios mais para frente, acrescentando juros e inflação, para implementar o Renda Cidadã agora, né? Eu acho que ele se empolgou aí com o populismo, né? O Brasil, a gente vivenciou aí um período aí muito forte de medidas populistas, tá certo? Não estruturantes, né? E ele está se empolgando com essas medidas. Isso é uma medida de caráter logicamente que é emergencial. A gente sabe que
que a questão do desemprego, aí você viu hoje os dados de desemprego, 13 milhões de desempregados, saiu recentemente, né, esses dados, e o fato é que precisa atender essa população. Quer dizer, o Brasil, ele, diferentemente de outros países, ele adotou políticas muito importantes aí para se contrapor à crise, né, da pandemia do coronavírus. E atenuou muito o impacto da crise, tanto que nós estamos, para o próximo ano, você vai ter, via consumo das famílias, você vai ter um nível de poupança esperada maior, por conta desses programas emergenciais implementados neste ano. Então, isso vai ajudar bastante. Mas eu diria que, logicamente, que ele recuou, né? E eu vi uma afirmação muito interessante do secretário do Tesouro, ele dizendo, olha, essa foi uma iniciativa de natureza política. Eu também não sei os bastidores, como ocorreram essas discussões, porque a gente não teve acesso. Mas, pelo que ele comentou, o secretário do Tesouro, que inclusive é contra, ele é muito comprometido com a responsabilidade fiscal, ele disse que se você for aquele Márcio Bittar, que é o relator do projeto, ele disse que, não, olha, nós vamos manter essas duas fontes, nós vamos manter. Então, é uma decisão política, não é uma decisão técnica, segundo esse relato do secretário do Tesouro. Ela não nasceu no âmbito lá do Ministério da Economia, mas sim envolvendo tanto o líder do governo no Senado, quanto o líder do governo na Câmara, quanto o relator da proposta, eles defendem o uso dessas duas fontes de financiamento, ainda continuam defendendo. Talvez a área técnica, né, mais lá do Ministério da Economia, não vai concordar, porque eles querem garantir essa sustentabilidade, do controle fiscal a médio e longo prazo. E aí, quando você faz uma medida dessa, que revela uma certa uma ampliação, uma quebra do teto dos gastos, então você já fica, o mercado, ele vê, olha, qual é o compromisso que eu tenho? Porque é interessante, Leonardo, o investidor, ele precisa ter a expectativa, o investimento dele vem pelas expectativas. Se ele não tem confiança no cenário que ele vislumbra para o próximo ano, para os anos vindouros, ele não investe. Então, é importante o governo passar para o mercado um quadro de certezas, de segurança, porque se ele não tiver a certeza da solvência fiscal do governo e os rebatimentos que ela tem na economia, ele não vai investir. Porque na hora que você tem uma quebra de solvência, você vai precisar depois aumentar juros, você desacelera a economia, você gera desemprego e você termina quebrando os investimentos empresariais, né? Desestimulando os investimentos empresariais. É muito melhor, né, ao contrário do que você imagina, e um exemplo que nós temos aqui, o Ceará é um exemplo mais próximo que a gente tem. O Ceará ele cresce bem, logicamente, até antes da pandemia, porque a pandemia afetou a taxa, a gente viu que houve uma queda, né, no crescimento do PIB cearense, mas a gente vinha crescendo com equilíbrio fiscal. Então, essa disciplina fiscal, ela não gera conflito com o crescimento econômico. Você pode ter economias ao redor do mundo, elas crescem e têm equilíbrio fiscal. Quer dizer, é até melhor, porque o equilíbrio fiscal, você tem um melhor controle nos juros, na inflação, você estimula o investimento, você reduz carga tributária. Então, tem uma série de fatores que quando você tem um equilíbrio fiscal, permite a economia crescer de uma forma consistente, sustentável a longo prazo. Tá? Historicamente, quando você vê o que é que o Brasil ele sempre, quer dizer, com o crescimento, ele é influenciado, ou a gente fazia nos anos 60 ou 70 era emissão de moeda, nos anos 80 aumento da carga tributária e mais recentemente da dívida pública. Quer dizer, toda a vida, o nosso crescimento ele foi baseado com isso, né? Ou era emissão de moeda, como era facilidade, você não tinha um controle, órgão de controle, não existia praticamente, 60, 70. 80,
o aumento da carga tributária, a gente vivenciou isso muito fortemente, né, nos anos 80, 90, e agora a dívida pública, como eu lhe falei, a dívida líquida, a dívida pública hoje é 6 trilhões, a dívida líquida, logicamente, é menor, porque incorpora as reservas internacionais, mas está no patamar de quase 90% a dívida bruta. Então, segundo autores da área de finanças, um país que tem uma dívida bruta no patamar acima de 80%, ele compromete bastante o grau de solvência desse país. Então, aí aumenta o quê? Aumenta o risco do país. Aí você não atrai investidores. Qual é o investidor que quer vir para um país que está com um risco de solvência elevado? Então, é ruim para a imagem do país, até para atrair investidores externos. Professor, voltando aí ao Renda Cidadã, né, a sensação que dá é que o governo ele sempre faz esse teste da reação, né? E agora não foi diferente. Recuperou uma proposta que já havia sido rechaçada pelo Congresso, que é envolver o Fundeb nisso tudo, e aí testa essa reação e depois passa uma proposta mais amena, mais palatável, mas ainda assim muito polêmica. O senhor tem essa sensação também? Tem, eu acho que ele toda hora ele lança notícias contra si mesmo. Não entendo isso. É toda hora criando sobressaltos na gestão pública desnecessários, tá certo? Porque um programa desse ele poderia ser trabalhado de uma forma muito mais democrática ali, envolver várias áreas, não só ficar, porque é um programa de natureza social. Você não vê o ministro da área social envolvido, você não vê outras áreas envolvidas discutindo com o Ministério da Economia também. Ele estabelece, o Ministério da Economia era para estabelecer as pré-condições, assim, olha, nós não vamos aumentar gasto, como é que a gente vai buscar recursos para isso aí? Tá certo? Então, o governo é toda hora criando alguma notícia explosiva contra ele mesmo. E isso é ruim, porque você não permite que o Estado, a máquina comece a rodar de uma forma mais tranquila. É toda hora esse sobressalto, aí volta, recua. É um governo de vai e volta, e isso aí é ruim para o crescimento econômico. No caso aí do rompimento desse teto de gastos, aí tem previsão de vários gatilhos, né, de serem acionados aí em caso desse furo, né? O senhor acha que também é uma medida aí de, por exemplo, furar quase que propositalmente esse teto para passar umas reformas tributárias, administrativas, quase que na marra? Olha, isso aí também eu acho que seria um pouco da minha parte leviandade eu estar afirmando que o ministro está com essa intenção. Mas ele tem uma história aí dos 3Ds dele que ele anda comentando, que é a desindexação, a descentralização e a desvinculação. Tá certo? A desindexação ela é uma medida que eu acho, você desvincular, por exemplo, né? Que são princípios, né? Esses 3D são princípios de reformas que ele quer implementar. Uma delas, que é a desindexação, é você, por exemplo, você desvincular a correção da inflação das aposentadorias. Então, isso é extremamente cruel para os aposentados, tá certo? Como é que você vai indicar um índice não vinculado à inflação, mas isso aí vai correndo ao longo do tempo a renda do aposentado, quando ele era para ter mais tranquilidade. Tá certo? A desvinculação também são medidas que ele vai pressionar por isso, que é você desvincular receitas para gastos, né? A gente vê claramente a vinculação que existe para investimentos, gastos na área de saúde e educação, eles querem acabar com essas vinculações, ele não é favorável, então ele pretende com isso. E a descentralização, que o que a gente observa é que no Congresso as medidas que o governo propõe é justamente o contrário. A reforma tributária vai no sentido da centralização. Então, eu não sei como é que ele pretende centralizar recursos, descentralizar e transferir recursos para o Estado, quando você não vê nenhuma sinalização do governo nessa direção. Então, eu acho que é mais ingenuidade, não leviandade. Assim, é uma medida ingênua dele, ele está propondo isso aí sabendo que não vai prosperar. Falando em ingenuidade, a gente tem aí
esse caso da pedalada fiscal da Dilma, no caso que levou ao impeachment dela, né? O impeachment cercado aí por um contexto, né, que mais do que econômico, político, né? E agora a gente tem o governo federal, Jair Bolsonaro, em vias de cometer a mesma atitude aí de pedalada fiscal, né? A gente tinha em governos anteriores também presidentes cometendo esse ato aí de pedalada fiscal, Lula e FHC, no caso? Olha, eu acredito que já tivemos experiências, né, talvez até muito mais significativas em gestões anteriores. Agora, a princípio, assim, eu não me recordo agora desses dois governos, né, do Lula e do FHC, medidas semelhantes. Sinceramente, assim, não recordo agora se já, mas eu acredito que sim, né? Não era uma coisa para ter sido adotada lá no âmbito das áreas técnicas, né, do Ministério. Na época lá era o Ministério da Fazenda, né, das equipes técnicas, porque já tinham alguma experiência nesse sentido, com certeza. E pelo menos do FHC, eu não me recordo bem agora, mas utilizar recursos públicos dos bancos públicos para o Tesouro, isso sim, já houve esse tipo de medida. Já há precedente, né? Esse precedente, com certeza. Professor, então, só para a gente terminar, eu queria algo de concreto. Essa proposta aí do Renda Cidadã, do jeito que foi apresentada essa semana, ela fracassando na Câmara, como é que o senhor vê ela ressurgindo? E se o Brasil também tem condições de manter um programa desse aí com renda entre R$200 e R$300, né? O país tem essa condição de manter um programa desse porte para mais gente do que o Bolsa Família comporta hoje? Pois é, na verdade são 20 milhões, né, de pessoas aí que vão estar envolvidas. Eu acredito, Leonardo, que ele não vai ter condições de implementar essa medida, dado o impacto, tanto no mercado quanto os impactos na sociedade, de modo geral. Ele não vai ter coragem de continuar com essa medida, vai ter que buscar novas formas de financiamento. A sociedade, e uma coisa que é um pouco polêmica... Mas tem de onde tirar? Pois é, aí ele poderia tentar ver, ele falou daquela vez do imposto, a criação de um novo imposto aí do mercado financeiro, mas existem algumas brechas que a gente sempre argumenta, que é que o governo ele nunca taxa por exemplo, lucros e dividendos dos bancos, ele nunca taxa as grandes fortunas. Então, são medidas que eu acho, dada a desigualdade, a gente tem, no Brasil, a gente tem a desigualdade e a pobreza. A desigualdade é extremamente elevada, né? E que gera a pobreza e gera violência também, tá certo? Agora, que medidas concretas o país está adotando, o próprio governo está adotando para combater essa desigualdade, tá certo? Ele podia ir por aí, o caminho era esse, dizer, olha, a gente tem as renúncias fiscais aí, beneficia poucos setores da economia, poucos grupos empresariais, que a gente poderia pensar por aí. São medidas que contribuam para a redução da desigualdade e, ao mesmo tempo, vai servir para combater a pobreza. E aí, justamente, o programa se insere nessas estratégias de combate à pobreza. Eu viria por aí, sem nenhum, porque a gente criou um preciosismo, não pode aumentar a carga tributária, não pode. A carga tributária era extremamente mal distribuída. Ele pode melhorar a distribuição da carga tributária e taxar, respeitando o princípio da progressividade, né, do imposto, que é taxar mais quem ganha mais, taxar as pessoas de acordo com a sua renda. Então, eu acho que isso aí seria uma medida importante e é uma janela de oportunidade para o governo se apoiar. O próprio Bolsonaro deu cartão vermelho aí para o criador do Renda Brasil, né? O extinto já Renda Brasil, dizendo que não tiraria dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos, mas também não faz essa
essa proposta de taxação para grandes riquezas, né? Pois é, então aí revela o compromisso, a dificuldade. Eu vi um artigo, o Arsène Lupin tem um livro muito interessante, Porque as Nações Fracassam, né? Então ele cita, isso aí é um elemento extremamente importante, que caracteriza bem, a gente tem no Brasil, quer dizer, tem um impacto negativo da concentração de riqueza para o crescimento econômico. Você tem uma pequena elite ali que domina, tem uma elite que os interesses ali estão envolvidos, né? Que gera muitas políticas que são direcionadas para beneficiar esse pequeno grupo que tem no país. A gente viu aí o BNDES financiando jatinho de milionário, né? De milionário, quer dizer, e um exemplo... Juros abaixo de valor de mercado, né? A gente estava comentando aqui, nós temos 2% do PIB do Brasil, 4% da população e 8% dos ricos. O Ceará. Aí você vê aqui um estado pobre, mas no critério de riqueza, de grupos empresariais ou grupos de ricos que temos aqui, representa muito mais do que a nossa participação no PIB do país. Então, isso é um dado bastante eloquente. Eu não diria só que essa questão da desigualdade é no Ceará, mas no Brasil como todo. Mas a gente não vê medidas direcionadas para você corrigir essa iniquidade que o modelo de desenvolvimento gerou. Então, eu acho que era uma oportunidade. Isso vai envolver reformas estruturais, a reforma administrativa, a reforma tributária, só que elas vão funcionar mais a médio prazo. Nós estamos aí com um problema emergencial a curto prazo, que é o fim dessas transferências, e ele vai querer criar esse programa Renda Cidadã, esse programa emergencial, para essas pessoas que estão desempregadas, estão sem emprego, tudo. E aí, como é que ele vai fazer? Então, a curto prazo, quais as medidas que ele poderia... Isso é o grande questionamento. É isso. Professor doutor Adriano Sarquis, diretor de Estudos Econômicos do IPES, muito obrigado pela participação aqui no Análise de Fatos. Espero que todo mundo tenha gostado das explicações aí sobre o Renda Cidadã, né? Esse programa aí que está, pelo menos, pelo que a gente conversou aqui, fadado ao fracasso, né, professor? Muito obrigado pela participação. Obrigado. E é isso, você acompanha mais uma Análise de Fato na semana que vem, na próxima quinta-feira, sempre depois do Giro Nordeste, que começa às 7 da noite, e o Análise de Fato às 8 da noite. Até lá!